Nome de peso, né? Tá bom, vamos nessa. E aí vamos falar do Lulinha. Olha só, Lula protagonizou uns eventos ontem que, rapaz, rindo pra não chorar. A começar aqui, aquela história que envolve o Alckmin, Lula tecendo vários afagos ao Alckmin e mostrando como é que funciona, né? Essa amizade entre tucanos e petistas. Tenho extraordinária relação de respeito com o Alckmin. Fui presidente enquanto ele era governador. Não há nada que aconteceu entre nós que não possa ser reconciliado. Política é como futebol. Você dá uma canelada no cara, ele cai chorando de dor, mas depois que termina o jogo, eles se encontram, se abraçam, vão tomar uma cerveja e discutir o próximo jogo. Política é assim, nas divergências todo mundo joga bruto porque quer ganhar. Ou seja, as brigas entre o PT e o PSDB eram apenas fachada, que depois da canelada, ai, meu Deus, tá me atacando, iam por bar juntos, tomar uma. Sempre foram amigos. Governaram, quebraram o país juntos. O Arthur diz, ó, ora, enquanto eles fingem dar canelada na eleição e ser oposição, logo após vão juntos tomar cerveja e dividir o poder, enquanto nossos filhos ficam sem escola decente, sem emprego e o país vira uma nação capturada por essa gente. Não é um jogo de futebol, é a nossa vida. E o Lulinha tava lá na Europa. Ah, meu amigo, agora eu quero ver qual vai ser, né, a narrativa que a imprensa vai tentar falar. Eu acho que a imprensa só vai ignorar. Eu acho que a imprensa só vai ignorar prontamente, vai falar que o Lula se atrapalhou, que foi um gafe e tudo mais, mas escutem só. O Bolsonaro não pensa. Ele não tem ideia. Ele não entende absolutamente de nada, a não ser de falar bobagem, a não ser de fazer fake news e a não ser de tentar destruir aquilo que nós destruímos. 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 Destruiu, hein, Lula? Destruiu o Brasil, hein? Assumiu, né, publicamente para os europeus. A imprensa com certeza, ó, silêncio, não pode falar, né? O Lula deslizou, falou demais, deu com a língua nos dentes. Beleza. Aí a gente tá comentando. E tenho certeza aí, pelo que eu vi, várias pessoas na rede social comentando, com certeza isso daí vai acabar parando no WhatsApp aí de todo mundo. Depois eu mando esse vídeo lá no Telegram para vocês. Antes da gente avançar sobre algumas coisas na Europa especificamente, a gente estava comentando que ontem teríamos manifestações em Cuba a favor da liberdade. E o Lula foi questionado sobre isso e não respondeu. Questionado sobre repressão a jornalistas em Cuba, Lula critica os Estados Unidos. O que é que tem a ver uma coisa com a outra? Nada. Leonardo Coutinho diz, ó, na Europa, o Lula disse não ter entendido uma pergunta da F Notícias sobre a repressão aos seus jornalistas em Cuba. A pergunta foi repetida e solenemente ignorada. Compreensível. Liberdade e o adorado regime cubano não combinam. Na matéria da Veja diz, ó, o ex-presidente foi questionado por uma repórter da agência de notícias espanhola F sobre sua opinião a respeito dos protestos em Cuba e também da recente repressão a jornalistas na ilha caribenha. Aí fala o que aconteceu e tudo mais. E o Lula optou por fazer sua já conhecida defesa do fim do bloqueio dos Estados Unidos à ilha e fez uma crítica sutil ao regime cubano, que tem reprimido com violência as manifestações. Ele disse que os cubanos também sabem que quando tiver protesto, nós temos que conversar para saber o porquê. Por quê? Lula apoia a repressão, a ditadura e o comunismo que está instaurado em Cuba desde a década de 60. É isso que o Lula quer para o Brasil. E essa mesma imprensa que noticiou isso daí, né, finalmente, continua ignorando esse fato. Ele noticia, mas finge que não existe. Porque o Lula é pior que o Bolsonaro. O Bolsonaro é pior que o Lula, né? O Bolsonaro que é o grande monstro. Grande monstro. É porque assim, o Lula vai destruir o Brasil? Vai. Mas vai rolar um dinheirinho para a imprensa, né? Marketing e tudo mais. Assim, tá precisando, né? Um empurrãozinho. Cada dia as pessoas leem mais a Veja, Folha de São Paulo, Estadão, então não presta. Com Bolsonaro tá ruim, tá muito ruim. E falando aqui de Cuba, antes de voltar pro Lula, a Nora Gamete Torre diz, ó,
implantação massiva de policiais e militares, prisões, atos de repúdio. O governo de Cuba queria que não se repetisse o que aconteceu no dia 11 de julho. Por essa mesma demonstração de força, a oposição acredita que a marcha sobre o 15 de novembro foi uma vitória. O resumo do dia. Foi uma vitória porque olha o tamanho do esforço e do empenho que o governo ditatorial cubano empregou para tentar conter a população. Viram como uma certa vitória. Um dos líderes da população contra o comunismo, você vê, né? Que é o Garcia Aguilera. Ele estava em casa, teve a casa fechada, ficou trancado em casa, né? Prisão do bem da polícia. E o continho diz, primeiro trancam o crítico do regime em casa. Se ele insiste em se manifestar pela janela, os capangas da ditadura a cobrem com a bandeira. Em Cuba é assim, não permitem nem algumas frestas de liberdade. Não tem rede social, não pode sair de casa e ainda tampa a janela, que é nem pela janela poder reclamar. É isso daqui que o Lulinha defende e o PT também. Brasileiros com bandeiras do PCdoB, MST e o PCO batem bumbo em frente ao consulado de Cuba em São Paulo, defendem o regime contra cubanos que vivem no Brasil, que protestam contra a ditadura e pedem liberdade para seus conterrâneos. Ontem no Brasil esperava aí que os cubanos que moram no Brasil fossem lá na frente do consulado para protestar e apoiar a população. Mas para defender os comunistas, estavam lá, né? MST, PCdoB, PCO. A Zoe, que é cubana, foi lá, filmou a situação e diz, o povo cubano é oprimido até mesmo da democracia. O MTST se apropriou do local da manifestação pacífica dos cubanos por liberdade e agora nos agridem com pedaços de pau. Parabéns, Lula. Parabéns. Isso daí é o que a imprensa está tentando colocar no poder. Ainda sobre poder, esquerda, antes de voltar para a Europa, olha isso daqui. Pela primeira vez, ultradireita, ultra, é quase, não sei, né, desenho japonês, né, aqueles Megazord, né, o super robô, ultradireita, chega ao Congresso da Argentina impulsionada por admirador de Trump e Bolsonaro. O Constantino fala o seguinte, a Argentina tem no poder um socialista ligado ao Foro de São Paulo, lulista, que congela preços, abusa do autoritarismo, defende a Venezuela, mas essa velha imprensa jamais chamou o atual governo de ultra-esquerda, nem de extrema esquerda. Nossa mídia é uma piada de mau gosto, com raras exceções. E aí vamos voltar para Lulinha na Europa. Rolou um vídeo aí, né, nas redes sociais, do Lula sendo aplaudido pelo Parlamento Europeu. Meu Deus, o Lula, o líder mais respeitado da história do planeta. O deputado aí, José Guimarães, né, colocou até a marca d'água dele. A Gleisi Hoffmann está aí também divulgando. É desta forma que um estadista é reverenciado. Mais uma vez, Lula deu show no Parlamento Europeu. Será que isso realmente aconteceu? Pois, Rômulo Maia, que é um cara de esquerda, tem um canal no YouTube também, já falei dele algumas vezes. Ele daqui a alguns dias é capaz de virar bolsominion, viu? Que ele tá passando do ponto aí. Ele passa o dia aí falando algumas coisas de Sérgio Moro na parte do tempo, e ele foi comentar sobre esse caso. Olha só, Lula oficial apadido de pé pelo Parlamento Europeu. Será que isso realmente aconteceu? Bem, aquele evento não era uma sessão do Parlamento Europeu. Foi conferência com tema específico, América Latina, e foi organizado por uma das bancadas da casa, a social-democrata, no Parlamento Europeu. Uma coisa completamente diferente. Foi uma bancada que organizou um evento no Parlamento Europeu. E não para por aí. Tem mais imagens. Você viu. Lula rechaça em Bruxelas, está havendo um discurso de campanha eleitoral. Aí diz o seguinte, Lula está participando em uma jornada sobre América Latina, feita, né, promulgada por um dos grupos social-democratas europeu. Um dos grupos. Tudo, não é o parlamento que está batendo palma para o Lula. É um grupo que resolveu fazer uma conferenciazinha para dar uma lacrada. Você vê, é um evento, tinha um horário para começar, horário para terminar. Isso aqui é tudo os prints do Rômulo, viu? A esquerda mesmo jogando pedra no Lula. Aí você vê a ideologia, desse grupo que chamou Lula.
social-democracia, progressistas, organizações aliadas, associadas, né? Internacional Socialista e Aliança Progressista. Ou seja, é um partido da extrema esquerda e de membros é apenas 145 dos 705 membros, ou seja, ainda é a minoria. A minoria lá, né, do Parlamento Europeu. Segundo o PT, o Lula foi... Não. E o Robles não parou. Difícil saber, para além da líder da bancada em questão, a mesa, quantos deputados europeus haviam ali de fato no salão, e mesmo entre os social-democratas. Isso porque ocorriam ao mesmo tempo várias reuniões oficiais de comissões permanentes do parlamento, votando matéria inclusive. Ou seja, esse evento que o Lula estava lá na casa no dia, ontem aí, tinha uma galera. Diversas coisas estavam acontecendo na mesma hora lá da conferência do Lula. Você viu, aconteceu entre as 16h15 e 16h45. E durante o dia ontem, tinha a votação. Aqui, ó, a comitê, essa comissão de cultura e educação, acontecia das 3 às 6 da tarde, lá no Parlamento Europeu. Tem aqui ó, outro, direito das mulheres e igualdade de gênero, também acontecendo lá. Aqui ele grifou, né? Comitê especial de interferência estrangeira em todos os processos democráticos e na União Europeia, incluindo desinformação. Também estava acontecendo no mesmo horário. Você vê, ó, subcomitê de direitos humanos, subcomitê de segurança e defesa. Então não é que o Lula... Já estava tendo vários eventos no dia. O Lula aparece de supetão, recebe uma família quem estava passando. Não, o Lula está sendo reverenciado. Baixa a bolinha. Baixa a bolinha, Gleisi Hoffmann. Não está sendo reverenciado por ninguém. Aí por fim você vê, ó, Lula é aplaudido de pé por eurodeputados após discurso no Parlamento Europeu. Não, isso não aconteceu. Não aconteceu. Foi mal, viu? Tá aumentando muito aí, pura narrativa. Ele termina falando, convenhamos, a viagem de Lula nunca teve o propósito de articular internacionalmente o que quer que fosse. É caça de foto, para venda, não fora, mas em casa para a classe média. O que Lula tá buscando é isso daqui, ó. Lula viajou, levou o fotógrafo que tirou uma foto das suas coxas saradas para ficar batendo foto, para mostrar para a classe média brasileira. Tentar falar que o Lula não é esse radical, né, que apoia a extrema esquerda, ditaduras ao redor de toda a América Latina, né, que mandou todo o dinheiro aí do BNDES para fora do Brasil para financiar também obras em ditaduras. Esconder que o Lula, né, não apoia a família, apoia umas coisas assim muito estranhas. É isso daí que o pessoal está fazendo. Agora, uma coisa que é inegável, você vê, né? Como a esquerda é organizada, assim, internacionalmente. Como a esquerda consegue ser organizada. Imagina se a direita fosse metade disso.